segunda parte. 2026 é o ano da sua carteira crescer. Ou melhor ainda, qual é aquele ativo que você precisa ter na sua carteira para ficar rico? Então, bora lá. Eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando aqui de paraquedas, então não deixa de se inscrever no canal. Assim você vai ser avisado de cada novo conteúdo que postarmos aqui. E 2026 não é brincadeira. Nós fizemos a primeira parte desse vídeo e agora, como prometido, a segunda parte está saindo do forno. O que traz 2026 de diferente para você que é um investidor? Seja você aquele que está iniciando, como você que já está há mais tempo no caminho dos investimentos. Na primeira aula, a gente falou sobre a inflação e o cenário atual. Nós também falamos sobre os fundos imobiliários, como eles são excelentes para uma carteira, principalmente aquele que está no início e que tem pouco money no bolso. Por quê? Porque eles vão trazer aquilo que a gente ama, que é a renda passiva, aquela renda que vai cair todo mês ali, pingar na sua conta. Então, você precisa ter fundos imobiliários, papel e de tijolo. Bom, além disso, não podia faltar os nossos queridos títulos públicos, o Tesouro Direto. Esse é o carro-chefe aqui da Excelência no Bolso. Bom, e agora, prof? E agora nós vamos falar desses queridinhos que estão trazendo muitas surpresas para nós. Eles são conhecidos no mercado financeiro como ETFs, assim em português e um pouquinho diferente em inglês, ETFs. O fato é que esses ETFs estão saindo aqui e olha só o que a gente vê. Em renda variável, ETFs são tudo que o investidor sonha. Bons, baratos e simples. Quem que disse isso é o Bloomberg Intelligence. Por outro lado, outra manchete de jornal. ETFs ganham força no Brasil e já atraem bilhões com acesso fácil e custo baixo. Então, veja bem, não faz muito tempo nós trouxemos várias aulas aqui de vídeos para vocês falando sobre ETFs diversos, as vantagens para o investidor. Então, relembrando bem rapidinho para você que está iniciando. Quando você vai investir em algo, lembre-se, né? Você sempre está emprestando dinheiro para alguém. Aqui a gente fala para você que o fato de você estar em uma aula, você está aprendendo e todo aprendizado tem um custo, o custo do tempo, ou seja, você tem que se dedicar àquilo. No caso de todos os ativos que você tiver em carteira, mesmo que sejam tesouro, títulos públicos, renda fixa de CTB, LCI, LCA, outros tipos de renda variável, ações, fundos imobiliários, criptoativos, todos eles exigem de você o principal, que é o estudo. Entender como funciona cada ativo, qual o peso que tem que ter na sua carteira. Mas, pensando em ETFs, você poderia só ficar com esse entendimento, que no ETF é uma cesta onde há diversos ativos, com a diferença de que lá existe um gestor profissional. Ele vai escolher qual ativo colocar naquele ETF e a maneira como ganhar dinheiro, acompanhando o mercado. Então, se esse momento de cenário, como a gente viu lá na primeira aula, o que é o cenário, né? Então, ele identifica que esse cenário está para pré-fixados, ou melhor, para IPCA, ou investimentos em CDI, ele vai ter uma gestão ativa e vai poder posicionar uma cesta melhor com a visão que ele tem, ele sendo um gestor profissional. E não para por aí, não. Ah, lógico que não. Você quer saber, não quer? Já deixou o dedão no like? Então, por favor, se não deixou, é a hora, tá bom? Então, gestão profissional, ele também significa que ele tem dados que eu e você muitas vezes não temos, informações privilegiadas, é isso mesmo. Um gestor de investimentos, ele vai ter na sua posição como gestor
possibilidades que eu e você, como investidores pequenos, não temos. E aí ele poderá tanto melhorar a performance daquele ETF. Então, olha quantas possibilidades boas. Então, vamos lá. Sendo assim, eu trouxe como que você poderia me dizer, Rosana, como é que você sabe sobre isso, né? Então, a melhor causa, a melhor prova é aquela que você pode verificar. Então, quando eu comecei nos investimentos, eu comecei mais porque eu via a carteira de outras pessoas que falavam, olha, de lá até hoje foi assim. Então, você estuda o que está acontecendo. Então, eu trouxe para você, existe esse termo em inglês, né, que você coloca a pele em risco, né? Então, aqui estou colocando a minha pele em risco, estou trazendo para você a minha carteira de ETFs. Já fiz isso em outros vídeos, justamente falando sobre os ETFs. E aqui aparece, olha, veja bem, eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5 ativos, ou seja, eu tenho 5 ETFs diferentes. E cada um desses ETFs, ele persegue um índice, né? E aqui nesse caso, eu vou ter o IVV e o SPXB que vão perseguir o mesmo índice, tá bom? E o Nasdaq, que é diferente, que está relacionado à Bolsa dos Estados Unidos. O STK, que está relacionado à parte de tecnologia, também americana. E o Hash 11, que foi logo o primeiro ETF que saiu de criptoativos. Então, ele tem uma grande parte em Bitcoin e uma posição menores em outros ativos, que vão mudando ao longo do período. E eu também trouxe aqui para você ficar antenado, porque esse vídeo, a minha ideia inicial é, você está iniciando, então, ou você já tem uns aninhos de carreira, você tem ETFs na sua carteira, então deixa aqui para mim, eu não gosto desse tipo de ativo. Então, eu queria mostrar para você que em pouco tempo, esses ETFs deram uma grande variação na minha carteira. Então, eu trouxe aqui ele aparece, né? Na hora que você faz o gerenciamento da sua carteira, aqui eu estou usando o Investidor 10. A variação, o preço atual, o saldo, né? Deixa eu dar uma voltar aqui, peraí. Aqui nessa parte de trás, foi a quantidade, o saldo. Tá, esse aqui é o de ações, não. Então, eu queria que você ficasse com essa rentabilidade que aparece aqui, né? Então, o SPXB, né? Eu só passei a comprar ele porque ele era mais em conta do que o IVV na época que eu comprei. Logicamente, o IVV está bem lá na frente. O IVV ficou com 62% de crescimento, enquanto o SPX ficou com 78% de rentabilidade na minha carteira. O Nasdaq, como ela está relacionada à Bolsa de Valores, né, que é o nosso Ibovespa aqui no Brasil, lá existe a segunda bolsa nos Estados Unidos, que é a Nasdaq. Então, é o que está aqui na carteira, que teve esse boom também de 92%. 60% da USTK e o hash de 75%. E olha só como é importante ter um gestor. Porque no caso, como eu falei para vocês, esse ETF ele está mais relacionado a Bitcoin e a criptoativos. A grande posição dele. Mas como teve agora, né, uma grande queda, ele ainda me trouxe uma rentabilidade alta de 75%. Porque isso foi feito a atualização da carteira hoje, no dia da gravação. Então, pensando em ETF, você tem que pensar, por que eu devo ter um ETF na carteira? Primeiro, porque ele é barato, você paga muito pouco. É muito simples de investir, você não precisa estar acompanhando o que está acontecendo, né? Por quê? Por causa do gestor profissional. Ele é eficiente e ele é democrático. Então, nesse ponto, acaba sendo um veículo que você não precisa ser um gênio para ficar apertando o botãozinho. Nos fundos imobiliários, você precisa suar mais. Por quê? Porque você precisa acompanhar relatório, você precisa saber do seu custo médio, enfim, você tem que fazer um estudo, né? E estar acompanhando. No caso dos ETFs, logicamente, sempre tem, assim, um valorzinho a pagar. Então, mas esses valores a pagar, você pode colocar como taxa de administração não mais de 1%, ou 1, alguma coisa, né? Então, aqui que não cobra 2% ao ano. Então, isso é muito bacana. Quem não distribui taxas generosas para quem vende para os clientes
Ou seja, algo que funciona. Então, hoje, eu queria que você colocasse aí no seu caderninho de investimentos o que vai ser mais importante para você estar surfando essa onda de 2026. Primeiro, não copie um ativo de outro, seja o meu, seja de outro player que está aqui no YouTube. Por quê? Porque você tem que entender por que ele tem aquele ativo na carteira. Então, como eu falei para você, conheci o IVVB porque todo mundo falava. Ao começar a estudar, a ter mais informação, conheci o SPXB. Eu falei, vai seguir a mesma performance e vai ser mais em conta para o meu bolso. Então, eu fui para essa, né? Bom, então, não copiar é a primeira coisa. Segunda coisa para 2026, dedicação e estudo. Ou seja, estudo serve para quê? Para você entender o ciclo da economia que você está. Então, quais ativos vão performar melhor se acontecer tal coisa na economia ou aconteça o contrário. A gente teve uma aula falando sobre a última reunião do Copom. Qual é o ativo que você tem que ter na carteira agora? Então, eu diria assim, não para 2026, mas para sempre. Diversificação. Se der ruim e a inflação pegar, eu tenho que ter atrelado ativos ao IPCA, ao IGPM, mas também eu tenho que ter ativos pré-fixados, híbridos, né? E aí você vai entendendo. Isso, se você não tiver dedicação e estudo, você não consegue. E por fim, não deixe de investir em conhecimento. Compre um livro, aproveite as férias, faça um curso, aprenda. Porque o conhecimento é algo que ninguém tira de você. E assim eu tenho certeza que com maior conhecimento você vai poder sim dar um boom na sua carteira em 2026. Até a próxima. Valeu!